Graça e paz, irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos a mais uma noite da esperança, mais uma noite que nos reunimos para louvar, adorar e para ouvir a palavra de Deus. E nós estamos numa semana muito especial aí para a nossa sociedade, especialmente para as mulheres, porque na próxima sexta-feira, ou seja, amanhã, dia 8 de março, é comemorado o Dia Internacional da Mulher. E por isso eu queria falar sobre isso. Jesus e as mulheres. O Jesus que cuidou, que trouxe abrigo e que restaurou a dignidade das mulheres. Então, Jesus e as mulheres. Jesus, no seu ministério, ele se importou com todas as pessoas. E ele foi ao encontro daqueles e daquelas que especialmente eram marginalizados pela sociedade e marginalizados pela própria religião, ou legitimando essa exclusão pela religião. E Jesus, então, ele vai ao encontro dessas mulheres, e ele restaura a dignidade delas, curando as mulheres. Ele curou a mulher que sofria com hemorragia, lá em Marcos capítulo 5, verso 25 a 34. Ele ressuscitou a filha de Jairo. Ele curou a filha endemoniada da mulher Ciro-Fenícia. Ele curou a sogra de Pedro. E ao curá-las, Jesus também quebrava a cadeia de exclusão em que viviam. Por exemplo, a mulher com hemorragia toca nas vestes de Jesus e, segundo a lei, tornava-o impuro. Mas ele acolhe aquela mulher, ele não condena aquela mulher. Pelo contrário, ele exalta a fé daquela mulher, dividindo o fardo com ela, o fardo da impureza que a fazia sofrer tanto tempo. Ele chama a mulher de filha, restaurando a cidadania dela, a cidadania do povo de Deus, e a despede com paz, ou seja, com shalom, voto que quer dizer mais do que simplesmente paz, mas é bem-estar, saúde, felicidade, que envolve todas as áreas humanas, da economia, da sociedade e assim por diante. Ela agora é também filha do reino, e ela é mais uma seguidora de Jesus. Jesus defendeu o direito da mulher quando deixa Maria ficar aos seus pés, ouvindo os seus ensinamentos, quando deixa aquela mulher ungí-lo com o perfume, quando não condena a mulher surpreendida em adultério, quando ali os homens queriam apedrejá-la. Jesus rompe com a discriminação à mulher quando aceita-as como discípulas, lá em Lucas 8, e dá-lhes o privilégio de participar, inclusive, na morte e na ressurreição de Cristo Jesus. Foram as mulheres que ficaram ao seu lado na morte e foram as primeiras testemunhas da ressurreição de Jesus. E nesse sentido, Jürgen Moltmann, um teólogo reformado, ele diz assim: se as mulheres devem permanecer em silêncio, então não teríamos nenhum testemunho da ressurreição de Jesus. Em João capítulo 4, a partir do verso 1, narra então o encontro de Jesus com uma mulher. E diz assim: quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era ali necessária a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras de Jacó, e deram a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó, cansado da viagem. Assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. E disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana, porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondeu-lhe então ela: Senhor, tu não tens com que tirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede.
Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. E disse-lhe Jesus: vai chamar teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Palavra do nosso Deus. O evangelista João narra esse encontro de Jesus com a mulher cujo nome nós não sabemos. Conhecemos somente a sua nacionalidade, samaritana. O preconceito cega e só faz enxergar o defeito, ou aquilo que consideramos defeito, que no caso da mulher era o fato de ser samaritana. Mas Jesus não tinha nenhum preconceito, pelo contrário, ele sempre restaurava a dignidade das pessoas. E aqui Jesus toma a mesma atitude em relação àquela mulher, a mulher samaritana. Diz o texto que Jesus tinha que passar por Samaria. Apesar de ser um povo que os judeus não gostavam, que odiavam, Jesus não volta com medo do que iriam falar dele. Ele chega a uma cidade samaritana chamada Sicar, e ali ficava a fonte de Jacó, nas terras que ele havia dado ao seu filho José. E Jesus estava cansado da viagem e assentou junto à fonte. Era meio-dia, o sol quente, e aí que entra a mulher samaritana. Ela chega para tirar água e Jesus pede um pouco de água para beber, mostrando que aquela mulher era importante a ponto de Jesus precisar da ajuda dela. A mulher fica espantada com a atitude de Jesus, primeiro porque era um homem judeu conversando com uma mulher. Era proibido um homem judeu conversar com uma mulher em público. Segundo, porque sendo ele judeu, estava conversando com a mulher samaritana. Lá em João 4,9, a mulher respondeu: o Senhor é judeu e eu sou samaritana, então como é que o Senhor me pede água? E ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. E isto realmente era impensável naquela época. Jesus quebra com todos os preconceitos ao tomar aquela atitude. Jesus dá um exemplo de humildade, respeito e amor para com aquela mulher. E por isso Jesus, inclusive antes de ter o encontro com a mulher, ele envia os seus discípulos para comprar aí uma marmita, comprar uma comida, porque ele sabia que os seus discípulos ainda estavam contaminados com todo o preconceito e iriam atrapalhar aquele momento que Jesus queria restaurar aquela mulher. O diálogo entre Jesus e a mulher acontece até que chega o momento em que Jesus pede para ela chamar o marido. Jesus conhecia o coração daquela mulher, como conhece o nosso coração. Quando ele pede para chamar o marido, ele sabia de toda a situação. E a mulher responde que não tem marido, e Jesus disse: é verdade, você não tem mesmo. Você já teve 5 e esse está com você também não é seu marido. E diante dessa resposta, o que normalmente vem à nossa mente? É uma sem vergonha, é uma prostituta. E esse pensamento vem inclusive na mente de muitas mulheres. Mas o que é mostrado sobre essa mulher que nos dá o direito de julgá-la assim? Não sabemos nada sobre a sua vida, a não ser aquilo que Jesus fala sobre os seus maridos e os ex-maridos. Não sabemos se eles morreram, não sabemos se eles a repudiaram ou deram carta de divórcio. Naquela época, naqueles dias, o homem podia, e somente ele podia dar carta de divórcio por qualquer coisa. E havia até mais do que isso, havia o repúdio à mulher por qualquer motivo, inclusive se não gostasse da comida que a mulher preparasse. Então não sabemos nada, ou muito pouco, para julgarmos aquela mulher, para emitir um julgamento. Mas o fato incontestável é que ela era mulher. Hoje também não é assim? Como criamos nossos filhos e filhas, as meninas não permitimos que fiquem namorando muito ou ficando muito, como dizem nos dias de hoje. Filha não pode, você vai ficar mal falada. Agora com o filho é diferente. Se ele namora todas as meninas, dizemos: é isso aí, filhão, não dá moleza não. Alguns até brincam: puxou o pai esse menino. A mulher é difamada, o homem é elogiado.
fazendo a mesma coisa, tendo a mesma atitude. Então veja as diferenças de tratamento na nossa sociedade do homem e da mulher. Jesus olhou para aquela mulher e viu uma pessoa sedenta, com um vazio existencial enorme, e uma mulher carente da graça de Deus. E é por isso que ele oferece água viva, água que saciaria toda a sede, água que tiraria toda necessidade dela de novamente pedir água e novamente ter que buscar essa água que pudesse satisfazer a sua sede. Lá em João 4,14 diz assim: a pessoa que beber da água que eu, Jesus, lhe der, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Não haveria mais necessidade de buscar nos vários relacionamentos algo que pudesse preencher o vazio ou matar a sua sede. Jesus mostrava a ela com todo amor e respeito um novo caminho, o caminho da liberdade, onde ela pudesse ser a despeito do não ser que a vida e a sociedade lhe imputava. Por isso não consigo ver nas palavras de Jesus algum tipo de moralismo. E a conversa que Jesus tem com aquela mulher samaritana é das mais profundas. Jesus conversa com ela sobre teologia. Mais adiante, nós não lemos, mas você pode ler, ele conversa sobre teologia. Qual é o lugar da adoração a Deus? E Jesus ensina também que Deus não é homem ou mulher, mas é espírito. Deus é espírito e por isso os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade, ou seja, adorá-lo com o coração e com a mente totalmente voltada para o Senhor, independente se é judia ou samaritana, se é homem ou mulher. Deus vê a pessoa e não o gênero, não a cor da pele, a raça, a nacionalidade, a posição social. E esse encontro de Jesus deu novo sentido à mulher, que saiu correndo para anunciar e falar de Jesus para toda a cidade. E esse também é um fato importante. Se realmente ela fosse uma prostituta ou uma mulher de má fama, ninguém daria ouvidos para ela. Mas diz lá no verso 30 desse mesmo capítulo 4, que o povo da cidade ouviu, acreditou e a seguiu até Jesus. O verso 39 diz que muitos creram em Jesus pelo testemunho daquela mulher. Naquela época, para dar ouvidos a uma mulher, e falando de um profeta ou Messias prometido, é porque certamente gozava de credibilidade na cidade. No mínimo, não era uma mulher difamada. Haja visto que os discípulos não acreditaram nas mulheres quando elas falaram da ressurreição de Jesus. Elas foram as primeiras a verem a Jesus ressurreto, foram falar para os discípulos e eles não acreditaram. Pedro sai ali correndo para ir ao túmulo para ver e comprovar. Por isso, irmãos e irmãs, é interessante que o testemunho da mulher samaritana é pouco ou quase nada lembrado. O que mais se lembra dela é o fato dela ter tido muitos maridos. O mesmo não acontece com Davi, que errou, que pecou, que fez coisas bárbaras, terríveis. Com Salomão a mesma coisa, com Sansão e com muitos homens que estão na Bíblia. Há um livro chamado Diaconia de Jesus, escrito pelo teólogo Rodolfo Gaede Neto, e ele diz que o seguinte: se não é possível atribuir a Jesus uma liderança de um movimento feminista, realmente não podemos atribuir Jesus e chamar Jesus de um feminista, parece não haver dúvida de que no contexto da pregação e vivência do reino de Deus, as mulheres marginalizadas encontram abrigo, solidariedade e ajuda concreta. Jesus, portanto, rompeu com a discriminação e com a exclusão da mulher no seu tempo. Ele curou as mulheres, libertando-as do estigma, de todo preconceito, defendeu a dignidade da mulher no matrimônio a partir da vontade do Criador, diante da mulher adúltera, quando nivelou todos diante do pecado, apoiou a coragem da mulher em desafiar o poder machista ao se deixar tocar pela mulher com fluxo de sangue e conversar com ela sem condená-la. E, por fim, aceitou-as como suas discípulas, mostrando que no reino de Deus todos são iguais, homens
e mulheres, que não há discriminação no reino de Deus. Diante da exclusão, Jesus ensina que a realidade do reino era bem diferente da realidade dos reinos deste mundo. Por isso que ele diz aos discípulos: mas entre vocês não é assim. Foi mudança de paradigma para aqueles que queriam viver como súditos do reino inaugurado por Jesus. Nele vemos a restauração da dignidade da mulher, usurpada pela sociedade e legitimada pela religião. Hoje muitas conquistas foram alcançadas pelas mulheres, mas ainda há muito que se alcançar. Em nossa sociedade, ainda as mulheres ganham menos que os homens, exercendo as mesmas funções. Ainda há profissões que são exclusivamente masculinas e outras femininas, porque se convencionou assim. A dominação masculina ainda continua, e com todo o respaldo das religiões que usam dos seus textos sagrados fora de contexto para legitimar essa dominação. Aprendamos com Jesus a nos olharmos como iguais, como seres humanos criados à imagem e à semelhança de Deus, acabando com toda a dominação masculina que tem gerado uma cultura de violência contra a mulher, seja ela física, verbal ou simbólica, e que as diferenças fiquem apenas no campo biológico. Muitos e muitas olham para a mulher samaritana e veem o pior. Jesus não. Jesus olhou para aquela mulher e viu uma missionária. Ele viu alguém com potencial, com qualidade, alguém sim que estava vazia, alguém que estava carente, alguém que estava vazio existencialmente, que precisava ser preenchido por ele, pela graça de Deus, mas alguém que tinha potencial, alguém que era importante, digna de honra, e alguém que ele queria usar para levar o evangelho do reino. Que o nosso Deus, que não é homem e nem mulher, mas é espírito, nos abençoe. Abençoe os homens e abençoe de uma maneira muito especial agora as mulheres, todas as mulheres. E parabéns às mulheres pelo Dia Internacional da Mulher. Que Deus as abençoe, que Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, obrigado, ó Pai, pela vida de todas as mulheres. Obrigado por aquilo que elas são. Ó Pai, são pessoas, são importantes, são mulheres. Obrigado, ó Pai querido, porque o Senhor tem abençoado, tem sustentado, e porque em Cristo Jesus, ó Pai, a dignidade delas foi restaurada, nos dando o exemplo para que possamos segui-lo, para que possamos olhar para a nossa sociedade e tratar, ó Pai, as mulheres com igualdade, com os mesmos direitos, com os mesmos deveres. Obrigado, ó Pai, portanto, pelas mulheres da igreja. Obrigado, Senhor, amado, pelas mulheres da nossa família, pelas nossas mães, pelas nossas esposas, pelas nossas irmãs, pelas nossas tias. Obrigado, ó Pai, obrigado pela Tua igreja, porque a Tua igreja é aquela que acolhe todas e todos. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Amém. Seu filho amado.
mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte eu enfrentarei, sem medo e terror, terei vitória. Irei à glória do meu Jesus, que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu pensei, eu sei que a minha vida